Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Boa noite a todos. Eu acho que a gente já pode começar. Meu nome é Ilana Zausber, eu sou responsável pela genômica na vertical da oncohematologia da DIN-1, o braço genômico do grupo DASA. Quero agradecer a vocês a presença por hoje. Essa é a nossa 5ª edição do On Talk, que são aulas sobre diferentes neoplasias hematológicas, com foco no diagnóstico e manejo dessas doenças. Hoje a gente vai ter uma aula sobre síndrome mielodisplásica, na ordem com o Dr. Diego Coutinho, com o Dr. Fernando Barroso. É uma honra e um orgulho e uma satisfação ter esses dois aqui comigo. Diego Coutinho tem uma formação no Instituto Nacional do Câncer, formação essa que foi de mestrado e doutorado, um doutorado sanduíche em Colômbia com a doutora Azra Hazra, também uma expert no campo da síndrome mielodisplásica. Diego Coutinho teve na universidade, na NIU, na Universidade de Nova York, e hoje ele é um Research Scientist do MSK, no Departamento de Tumores Pediátricos, e Diego, há muito tempo, trabalha com mielodisplasia, e o Dr. Fernando Barroso, que, além de ter várias publicações com Diego Coutinho nas neoplasias hematológicas, é chefe, professor e chefe do Serviço de Hematologia e Transplante de Medula Óssea na Universidade Federal do Ceará. O nosso evento hoje ele vai ter 20 a 25 minutos para cada palestrante, depois a gente vai ter 10 minutos para perguntas. E só antes de começar, eu quero aproveitar vocês que estão me ouvindo para convidar vocês para um próximo evento. Nossa, que voz horrível, cara. Alô? Queria só convidar vocês também para um próximo evento do Genomic Summit, a ser realizado dia 26 e 27 de agosto, com a presença do Diego, falando de CRISPR-Cas9, além de outros palestrantes internacionais, e eu convido todos vocês para o dia 26 e 27 também. Então, Diego, começa e boa palestra. Obrigado, Ilana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por parte da equipe do DIN-1 e do grupo da Azeduca. É sempre um prazer interagir com os colegas no Brasil, mesmo que virtualmente. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um minuto. Vocês conseguem ver a minha tela normalmente? Sim, doutor. Tá, obrigado. Bom, como a Ilana comentou, hoje eu e Fernando nós vamos falar um pouquinho sobre síndrome mielodisplásicas. A ideia aqui não é rever nem repassar conceitos básicos da doença, mas é integrar, né, todo o conhecimento mais recentemente adquirido em termos de medicina genômica dentro dessa doença especificamente. Bom, esses são os meus conflitos de interesse.
Bom, a mielodisplasia, né, como a gente sabe, e esse é um conceito que vem desde a década de 50, a SMD ela é dita como uma doença pré-leucêmica, e esse conceito de doença pré-leucêmica se estabeleceu pela história natural da doença, né? Como a gente sabe, cerca de 1/3 dos pacientes com mielodisplasia, eles desenvolvem leucemia mieloide aguda secundária, ou seja, SMD é um fator de risco importante para o desenvolvimento de LMA. A doença é caracterizada principalmente por citopenias no sangue periférico e figuras displásicas na medula óssea. Mas, mais recentemente, né, enfim, com o advento das tecnologias genômicas e com a tentativa de cada vez mais se antecipar, de prever, identificar esses pacientes que vão eventualmente desenvolver mielodisplasia e, por consequência, LMA, uma nova entidade clínica ela foi identificada, que foi estabelecida em linhas gerais, foi denominada em linhas gerais como hematopoese clonal. Hematopoese clonal, na verdade, é um termo muito abrangente para designar diferentes fenômenos, né, que são basicamente caracterizados pela identificação de mutações somáticas no sangue periférico de indivíduos sem doença oncohematológica. Esses indivíduos não têm critério clínico para serem diagnosticados, classificados como uma doença com doença oncohematológica, mas são identificadas mutações somáticas no sangue periférico. Bom, a hipótese por trás disso, isso ainda não foi comprovado experimentalmente, é que esses indivíduos, a presença dessa mutação somática ela ocorre numa célula-tronco hematopoética. Essa célula-tronco hematopoética, então, adquire vantagem proliferativa, expande e, eventualmente, cai na periferia, ou eventualmente, as células que são diferenciadas dessa célula-tronco carregam, então, essa mutação somática. Mas uma coisa muito importante além como eu já ressaltei, esses pacientes não têm critério para doenças de oncohematologia, eles têm, em geral, uma frequência alélica muito baixa. E aqui entra um conceito importante, frequência alélica, que é uma informação quantitativa que a gente consegue extrair desses métodos de alto rendimento, como sequenciamento de próxima geração, que basicamente é uma forma de se quantificar uma carga mutacional. Bom, a SMD, por conceito, é uma doença primária, né, uma doença esporádica, de novo, mas a gente sabe que muito raramente existem esses indivíduos que eles possuem eles vêm de uma doença familiar, né, que carregam consigo, então, uma mutação germinativa. Essa mutação germinativa, então, pode ser identificada em probandos de uma mesma família, mas, como eu falei, bom, isso evidentemente é um fator de risco importante para o desenvolvimento de SMD, a presença dessas mutações germinativas, mas isso corresponde a um número bem raro dos casos. Essa é uma outra forma de recontar, talvez, a mesma história. Na verdade, existem genes que são afetados em cada fase da doença. Os genes destacados aqui em amarelo e rosa são genes que acontecem mais abundantemente, ocorrem mais frequentemente com a presença de mutações somáticas, quando alterados na doença. Porém, a forma com que essas mutações ocorrem, o tempo com que essas mutações ocorrem, ela parece ser temporal, tempo específico, né? Então, essas mutações em genes de spliceossoma, em genes que atuam em regulação epigenética, acontecem mais precocemente durante a fase de hematopoese clonal e, eventualmente, outras mutações ocorrem ao longo do desenvolvimento de SMD e, eventualmente, LMA. Bom, embora muito raro, é muito importante diagnosticar a mielodisplasia quando ela é uma SMD familiar, né? Uma doença herdável. Então, esse é um estudo muito importante, onde foi tentado, então, estabelecer, identificar marcadores germinativos, né, de doença hereditária em 86 famílias com mielodisplasia ou LMA secundária, né, proveniente de uma SMD, onde eles, então, avaliaram um painel de 33 genes, né, 33 genes já conhecidos e sabidos por carregarem mutações germinativas na SMD familiar. Alguns desses genes eles têm uma relação muito importante com síndromes de imunodeficiência, com síndromes de falência medular, que são fatores de risco importante para o desenvolvimento de SMD, e eles observam que um pouco mais da metade dos pacientes eles apresentam alguma mutação germinativa em alguns desses genes, ou genes relacionados à falência medular,
ou genes relacionados a SMD, LMA familiar propriamente dita. E aí eles fazem uma investigação mais exploratória nessa outra metade das famílias, onde não é identificado nenhuma mutação germinativa, e é observado, então, alterações em genes relacionados a imunodeficiências primárias e outras doenças hematológicas. O que mostra para a gente que quase, né, a totalidade dessas famílias, elas apresentam alguma mutação germinativa em alguma desses genes relacionados com alguma dessas entidades, mostrando, então, a importância de se caracterizar, de se identificar essas alterações para uma confirmação diagnóstica mais acurada de mielodisplasia familiar ou hereditária. E quais são os critérios, né, para você suspeitar de que essa é uma SMD familiar ou hereditária? Isso começa com com a idade, com o histórico familiar. Então, a mielodisplasia, a idade ao diagnóstico em torno de 70 anos de idade. Esses pacientes geralmente são pacientes mais jovens que apresentam uma história familiar de mielodisplasia ou leucemia mieloide aguda. É investigado também, né, a história não só familiar, mas a história pessoal desse paciente em relação à presença de condições hematológicas adversas. Esse paciente, ou há indivíduos na família que eles apresentam uma anemia sustentada, né? Casos apresenta alguma outra citopenia, por exemplo, e uma vez que há desconfiança, então, de uma SMD familiar ou hereditária, esse paciente ele é direcionado para um aconselhamento genético, para testagem genômica, que muitas vezes envolvem, esses painéis contemplam esses marcadores relacionados, como eu disse no slide anterior, ou a mielodisplasia familiar, ou genes relacionados, então, a síndromes de falência medular. E a WTO, né, a Organização Mundial de Saúde, já categoriza, já reconhece essas entidades, esses indivíduos que apresentam alguma mutação germinativa e que apresentam história familiar como um grupo à parte. Então, com base na presença, com base no gene que é afetado, né, na mutação germinativa encontrada em alguns desses genes e com eventuais características clínicas, né, como, por exemplo, alterações de plaquetopenia ou alguma outra alteração, talvez não hematológica, que possa estar relacionado com uma condição sindrômica específica, permite, então, agrupar esses pacientes enfim, em diferentes tipos de diagnósticos, de acordo com a WTO. Bom, mas como eu havia falado anteriormente, a grande parcela dos pacientes com SMD, eles apresentam uma doença esporádica, né? Não é a doença familiar. Então, cerca de metade dos pacientes, eles apresentam alguma alteração citogenética. Essas alterações citogenéticas são identificadas por ou essas alterações cromossômicas são identificadas por alterações por metodologias citogenéticas, né? Envolvem mais frequentemente alterações do cromossomo 7, 5, 17. Como a gente sabe, a deleção do 5q ela permite a clusterização ou o diagnóstico de um subtipo específico de mielodisplasia, quando encontrada de forma isolada ou associada com alguma outra alteração cromossômica, desde que não seja alteração do cromossomo 7, porque esse indivíduo, então, precisa ser reclassificado. Mas, independente da presença ou não de alterações cromossômicas, existem as alterações mutacionais, né? A presença de mutações somáticas em genes, que aqui eles estão classificados de acordo com a função biológica que exercem. Então, essas mutações somáticas mais frequentemente são observadas em genes importantes na maquinaria de splicing, no spliceossoma, que é o complexo responsável por fazer a edição do RNA mensageiro. São genes que também atuam na regulação epigenética, quer seja a nível de metilação de DNA ou modificações de cromatina, e um pouco menos frequentemente, porém existentes, existem mutações que afetam o complexo de coenzina, que é um complexo relacionado com enfim, a migração de cromossomos ao longo com o movimento dos cromossomos ao longo do processo de mitose, fatores transcricionais eventualmente e vias de sinalização. Bom, e como a presença dessas mutações elas são importantes para o diagnóstico? Em linhas gerais, na mielodisplasia,
elas não são tão fortes quando comparadas, por exemplo, a uma LMA, uma neoplasia mieloproliferativa. A contribuição no diagnóstico de mielodisplasia ainda é muito pouco, mas ela já existe. Então, essa é a classificação mais atualizada da WHO, mostrando os diferentes subtipos de SMD. A classificação de um subtipo à parte, como eu falei no slide anterior, que leva em consideração a presença de alterações da deleção do 5q, permite, então, a classificação de um subtipo à parte. E existe um subtipo que é caracterizado pela presença de sideroblastos em anel, uma figura displásica específica, que pode estar associado tanto à mielodisplasia quando afetado uma única linhagem ou quando é afetado mais de uma linhagem, a displasia é encontrada em mais de uma linhagem mieloide. Então, isso permite a subclassificação. E existe uma mutação somática intimamente relacionada com a presença dessa figura displásica, os sideroblastos em anel, que são alterações no gene SF3B1. Então, esses são os critérios maiores para o diagnóstico de mielodisplasia com sideroblasto em anel. Dependendo do número de citopenias e de linhagens displásicas afetadas na medula, esse paciente vai ser classificado ou como displasia de uma única linhagem, displasia de múltiplas linhagens. Ele tem que ter um percentual de blastos menor que 5% na medula e na periferia. E até então, antes dessa revisão da classificação que foi feita em 2016, a OMS considerava como critério maior apenas 15% ao menos, no mínimo, esse era o cutoff, de sideroblastos em anel na medula óssea. Hoje esse cutoff diminuiu para 5%, mas desde que o paciente tenha mutação em SF3B1, mostrando então que para aqueles casos, porque isso era uma angústia dentro do serviço, onde era identificado, por exemplo, sideroblastos em anel com 10%, ou seja, ele não estava dentro do critério, e hoje a gente observa que muitos desses casos têm mutação em SF3B1, e se ele tem essa mutação, então, e esse percentual está acima de 5%, a gente pode confirmar, então, que essa é uma mielodisplasia com sideroblasto em anel, mostrando, então, a importância de se identificar mutações nesse gene e como isso contribui para o diagnóstico. Mas uma coisa que é importante pontuar, que essas mutações que a gente chama de mutações de mielodisplasia, elas não são doença específica. O que eu me refiro com isso? Elas não são encontradas só na mielodisplasia, elas são encontradas ao longo de todo o espectro de neoplasias mieloides, LMA, neoplasias mieloproliferativas, eventualmente na LMC, embora a LMC, como critério diagnóstico, tenha um driver gene muito importante, como a gente sabe, que é o BCR-BL. Mas a própria mutação em SF3B1 ela é comumente identificada em pacientes com leucemia linfocítica crônica. É importante ter em mente que essas mutações elas não são exclusivas da mielodisplasia. Então, utilizar elas como critérios de diagnóstico diferencial entre essas doenças pode ser um problema e isso tem que ser bem pensado. A própria anemia plástica apresenta alterações somáticas nesses genes, ditos genes de neoplasias mieloides. Então, se a gente se depara com o caso de uma SMD hiposcelular, o diagnóstico diferencial de anemia plástica é muito importante para evitar confusão. E muito se discutia que a presença dessas alterações elas poderiam atribuir um valor diagnóstico por ser um marcador de clonalidade, porque, no fundo, são alterações somáticas, né, caracterizam eventos clonais, então a gente poderia confirmar o diagnóstico de uma mielodisplasia uma vez identificando essa mutação. Hoje a gente sabe que não é bem assim, e isso tem muito a ver com o que eu contei lá no início da apresentação, que muitos desses casos eles provêm de uma hematopoese clonal. Ou seja, ainda é muito discutido o que é a hematopoese clonal na prática, é de fato uma condição pré-malignidade, ou seja, é o começo da doença que a gente está começando a identificar, ou é só um fator de risco, ou é só um biomarcador para mielodisplasia? Essa discussão é uma discussão ainda aberta, que varia muito de autor para autor, e utilizar, então, a presença dessas alterações como marcador de clonalidade, nesse momento, é um erro. Bom, e como a presença de mutações somáticas nesses genes impactam no prognóstico desses pacientes? Na questão prognóstica, isso está um pouco mais claro, ainda também é muito contraditório os resultados,
Mas esse é um primeiro estudo que mostra, que fez essa avaliação prognóstica no outcome desses pacientes com MDS, baseado, então, eles investigaram uma coorte de cerca de 500 casos de SMD aqui nos Estados Unidos, e eles fizeram um screening de mutações nesses genes, né, ditos genes de neoplasias mieloides, e eles observaram que a presença de mutação somática nos genes EZH2, TP53, RUNX1, AXL1 e NTV6 estava relacionada com atribuir um risco aumentado de morte precoce nesses pacientes, tanto pela análise univariada, quando avaliado apenas os casos, presença ou ausência de mutação, quando ajustado com os dados do IPSS, né, com os critérios clínicos importantes para a classificação do IPSS. Muito interessante, as mutações NRAS, TP53 e RUNX1, elas estavam associadas a uma plaquetopenia um pouco mais severa, a um percentual aumentado de blastoma, nenhuma relação foi encontrada com o nível de anemia. Bom, mas será que a questão é avaliar gene a gene? O que a gente tem entendido é que, na verdade, a gente precisa de uma análise mais comprehensive de todo esse panorama genômico, né? Então, esse é um estudo bem recente publicado na JCO, um estudo europeu, onde eles fazem a estratificação, a classificação desses pacientes, tentam reclassificar esses pacientes com base nas informações genômicas. Então, aqui eles são, eu vou passar de forma bem sucinta, mas eles fazem a classificação levando em considerações drivers importantes, né? Então, a alteração do 5Q, que, como a gente sabe, desde 2008, classifica um subtipo específico de doença, alterações no gene TP53 ou presença de cariótipo complexo, por análises citogenéticas, a presença de alterações em genes dos spliceossomas associadas ou não a outras mutações, e para aqueles indivíduos que não apresentam nenhuma mutação clássica, né? Nenhuma mutação em algum desses driver genes. Em linhas gerais, esses diferentes grupos, com base na classificação genômica, eles têm uma correlação muito forte com um subtipo específico, pelo menos as alterações em SF3B1 e aqueles indivíduos que não apresentam nenhuma mutação nos genes drivers utilizados para o critério de classificação. Então, mas em linhas gerais, para os outros grupos, a gente observa uma dispersão, não observa nenhum enriquecimento de um subtipo específico. Aqui são os subtipos de classificação do grupo da WHO. Mas a gente, como eu falei, a mutação em SF3B1 ela é bastante frequente nos subtipos consideroblastos em anel, o que é um dado já conhecido, assim como alterações no cromossomo 5Q, a mielodisplasia com deleção de 5Q, assim como a ausência de mutações nesses genes, ela está fortemente relacionada com as mielodisplasias de baixo risco, né? Quer seja aquelas que a gente tenham uma displasia de uma única linhagem ou de múltiplas linhagens. Quando a gente faz uma avaliação da sobrevida, né, global, de acordo com o grupo de risco, a gente vê que isso é bastante heterogêneo, isso varia, a sobrevida média varia de grupo a grupo, né, com base nessa classificação genômica, mostrando que a classificação genômica contribui bastante para isso. Interessantemente, um dado que já tinha sido demonstrado anteriormente por outros grupos, o número de mutações somáticas ele é importante para a classificação, para a sobrevida. Então, quanto mais mutações somáticas esse indivíduo tem, pior é o prognóstico em termos de sobrevida. E aqueles pacientes que não têm nenhuma mutação ou uma mutação tendem a ter uma sobrevida um pouco mais prolongada. Eles avaliaram também o impacto dessa subclassificação genômica na sobrevida pós-transplante. E existe uma estratificação muito clara desses grupos genômicos, mostrando a importância, então, de não se avaliar, de tentar se montar um sistema de classificação que leve em consideração as diferentes mutações identificadas em cada indivíduo. Bom, e como essas mutações impactam no transplante, né? Assim, existe alguma informação? Como a gente sabe, o transplante é a única medida curativa nos pacientes com mielodisplasia, e ao mesmo tempo também se são pacientes mais idosos, e onde a gente tem que levar em consideração ao máximo esses biomarcadores que possam impactar no desfecho pós-transplante para avaliar se realmente o transplante é a melhor ou não alternativa para esses pacientes. Então, esse é um dado, é um estudo multicêntrico que avaliou uma coorte exuberante do Grupo Internacional de Pesquisa em Bone Marrow,
Transplantation, e eles aqui identificaram que a ausência de mutação em TP53 está relacionada a uma sobrevida mais prolongada em indivíduos, que foram eventualmente submetidos ao transplante, e que a presença de mutação está relacionada a uma sobrevida mais encurtada. Bom, aqui eles mostram que a presença de mutações em TP53, ela, enfim, se a gente faz mais estratificação, avalia a sobrevida em indivíduos mais jovens, com menos de 40 anos, ou indivíduos com mais de 40 anos, a gente observa que a idade é um fator importante no prognóstico desses pacientes, sem mutação em TP53, mas quando a mutação está presente, independe da idade. A sobrevida é sempre menor, independente da idade ser menor ou maior que 40 anos de idade. A mutação em TP53, em geral, ela está associada a um cariótipo complexo, mas nem todos os pacientes com cariótipo complexos eles apresentam mutação em TP53. Então, isso aqui é uma análise de sobrevida global, onde eles mostram que aqui a sobrevida em azul são os pacientes sem cariótipo complexo, em amarelo são os pacientes com cariótipo complexo e sem mutação em TP53. Então, a gente tem uma sobrevida muito semelhante. Mas, quando o cariótipo complexo está associado à mutação em TP53, esses indivíduos têm uma sobrevida mais encurtada, mostrando a importância de se identificar essas alterações no gene TP53. Bom, só identificar a mutação é importante? Só a mutação é necessário? É um dado qualitativo, mutado ou não mutado? Não necessariamente. Existe uma forma, né, um estudo recente publicado no ano passado por uma pesquisadora aqui do Memorial, onde eles estão tentando fazer uma classificação de IPSS molecular, trazendo esses dados moleculares para a estratificação de risco na mielodisplasia. Eles mostram que eles classificam o número de alterações em TP53 com base naquela variável que eu falei lá no início, a VAF, né, que é um parâmetro analítico que permite aferir a carga mutacional de uma determinada alteração. Eles classificam esses pacientes com apenas uma mutação ou um evento único, né? E esses pacientes, então, foram comparados a indivíduos que apresentam mais de um HIT. Então, esses indivíduos apresentam ou mais de uma mutação somática, ou uma mutação somática associada à deleção do cromossomo TP53, que muitas vezes está associado, enfim, isoladamente é um fator de mau prognóstico na doença, ou essa mutação associada com perda de heterozigosidade, muitas vezes associado com a perda do braço curto do cromossomo 17. E a forma como eles encontraram para estratificar esses diferentes grupos, com base no número de hits em TP53, foi utilizando a VAF observada no sequenciamento de próxima geração. Muito interessantemente, aqueles indivíduos que só têm uma mutação, um único evento em TP53, do ponto de vista prognóstico, eles são muito semelhantes a indivíduos sem alteração em TP53. Então, esses indivíduos que têm mais de um hit no gene TP53, em geral, eles têm uma hemoglobina diminuída, eles apresentam uma plaquetopenia mais severa, uma diminuição do número de neutrófilos totais e um aumento no percentual de blastos na medula. E do ponto de vista de sobrevida, a presença desses multi-eventos ela é muito pior na sobrevida global, na probabilidade de sobrevida global, quando comparado aos indivíduos wild type ou indivíduos com apenas um hit, independente dessa ser uma doença de novo ou uma doença decorrente de uma terapia prévia. Bom, e para terminar, né, eu acho que o que a gente tem tentado trazer do ponto de vista, na realidade da medicina genômica na mielodisplasia, dentro do contexto clínico, é como a gente consegue direcionar esses pacientes para as melhores terapias com base nas alterações genômicas observadas caso a caso. Então, existem hoje, atualmente, algumas terapias alvo específicas aprovadas pelo FDA aqui nos Estados Unidos. Bom, os hipometilantes, a lenalidomida, elas já têm sido utilizadas na doença há alguns anos. Estudos sugerem que a presença de mutações somáticas no gene TAT2, elas conferem uma resposta ao tratamento com hipometilantes, quer seja azacitidina ou decitabina, mas esses dados ainda são um pouco contraditórios, mas existem dados que reforçam isso, que mostram isso, e parece sim ser um fator preditivo importante.
A gente sabe que a deleção do 5q ela é um critério importante para a utilização de lenalidomida, uma terapia específica para um subtipo específico, uma droga imunomoduladora. No último ano, a gente teve, então, a aprovação do luspatercept, que é um inibidor de TGF-beta, e os resultados mostram que a presença de mutação em SF3B1 prediz resposta ao tratamento com inibidor de TGF-beta. Mais recentemente, estão em ongoing, né, em andamento os ensaios clínicos, onde se avalia o inibidor de BCL2, o venetoclax, e os inibidores de DH1 e DH2 em mielodisplasia, porém essas já são drogas já utilizadas na LMA, então a gente ainda não tem os dados genômicos em relação à resistência e resposta em mielodisplasia propriamente dita, como eu falei, o estudo clínico ainda está em andamento. Mas na LMA a gente sabe que a presença de mutações em FLAT, RISE e TP53, elas têm um valor de preditivo de resposta importante para a terapia de venetoclax associada com hipometilante. Claro que a presença de mutações em DH1 e DH2 ela tem um fator preditivo de resposta favorável para os inibidores específicos. E o que é interessante e o que justifica essa resposta específica é porque essas são drogas desenhadas para as proteínas mutadas. Então, isso é o que justifica, então, a resposta favorável dos casos com mutação desses genes. E a gente também tem em desenvolvimento já alguns ensaios clínicos em early phase acontecendo para os inibidores de spliceosoma, que também são bastante interessantes e eu espero que logo a gente possa ter acesso a esses resultados. Bom, mais uma vez eu queria agradecer o convite da equipe do Jinwan, a Ilana, e eu vou ficar bastante contente em poder responder qualquer dúvida que vocês possam ter ao final da apresentação do Fernando. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, Diego, pela excelente aula, e gostaria muito de agradecer o convite da Ilana, da Cristina, do Roberto, todos os amigos aí que estão juntos nessa noite. Nós combinamos que o Diego faria uma introdução geral sobre a parte teórica propriamente dita da análise molecular, e o intuito era de tentar trazer um pouco da experiência ou da dificuldade que a gente tem em análise desses dados, com relação especificamente o que é que pode acrescentar no manejo e uma das questões prioritárias, como o Diego colocou, na indicação do transplante ou não. Então, a gente trouxe alguns casos clínicos, eu vou compartilhar aqui minha tela. Não sei se todos estão vendo. Podemos ir adiante. Sim, doutor. Tá, obrigado. Então, como eu comentei, a ideia realmente é que a gente possa tá discutindo com vocês coisas mais no sentido prático. E aqui são os meus conflitos de interesse. E apenas uma introdução mostrando que realmente o transplante de medula óssea é a única terapia curativa. O Diego mostrou aí, no final da aula dele, as várias opções terapêuticas que nós temos hoje. Durante muitos anos, já aproximadamente aí uns 10 anos, que nós temos a utilização do hipometilante. E esse desenho do hipometilante é muito interessante porque tem sido largamente utilizado como sendo uma opção de tratamento, mas claramente os trabalhos mostram que, se você compara os indivíduos que usaram hipometilante e que transplantaram, ao final de 3 anos, você tem uma média de 33% dos pacientes que transplantaram vivos e 0% dos pacientes que usaram somente o hipometilante isoladamente, mostrando que, em função da SMD ser uma doença de uma patogênese múltipla, efetivamente só a hipometilação não é suficiente. Então, o uso do hipometilante não é suficiente. E daí todo esse esforço na associação de drogas, né? E hoje fala-se muito da possibilidade de tratamentos
com 2, 3 drogas, inclusive a associação com anticorpos monoclonais. É algo que vem sendo muito forte e a gente acredita que isso pode realmente abrir um cenário muito diferente. De todo modo, hoje, o transplante de medula óssea ainda é a única opção curativa. E isso faz com que a gente abra uma grande discussão no sentido de entender que o transplante tem, mesmo nos melhores centros do mundo, você tem 50% de resposta com o transplante de medula óssea. Então, eu compreendo que a indicação de um transplante para um indivíduo com mielodisplasia, ela passa por um diagnóstico adequado e por uma avaliação, acima de tudo, da condição clínica desse doente, em que hoje não só a idade cronológica é importante, mas também a idade fisiológica. Isso é algo que a gente tem discutido muito, que os europeus, inclusive, têm utilizado o score geriátrico acima de 50 anos. Isso faz um contraponto para que a gente seja realmente bastante criterioso quando se indica um transplante num indivíduo desse. E muitos fatores podem interferir com isso. E a gente acredita que essa análise mais ampla pode ser muito benéfica para o paciente. Esse primeiro caso é um caso junto com o grupo de Jaú, com o Maí, com o Virgílio, e o time de Jaú e o nosso time aqui, também o Diego participou desse trabalho. É um paciente de 69 anos, que não tinha nenhuma comorbidade e que em maio de 2018 tinha uma leve neutropenia e tinha níveis diminuídos de hemoglobina. Eu peço desculpa pelos slides estarem em inglês, mas como havia a possibilidade de alguns colegas da América Latina participarem dessa reunião, então a gente preferiu fazer o slide em inglês. E, nessa ocasião, em maio de 2018, não havia anemia. Então, esse indivíduo tinha apenas neutropenia e era o dado mais importante. Ele tinha uma hemoglobina de 13,6 gramas por decilitro, tinha 3.200 leucócitos, com 945 neutrófilos, e tinha 750 monócitos, com plaquetas normais, de 168 mil. Nos exames subsequentes, foi mantida a neutropenia, porém, surgiu uma monocitose. Então, esse indivíduo passou a ter em torno de 2.000 monócitos no sangue periférico, e isso faz com que a gente discuta 2 pontos principais. Primeiro, o conceito da monocitose mantida, persistente, abre a possibilidade de uma leucemia mielomonocítica crônica. E um outro aspecto que é muito importante, que fica como uma observação, esses pacientes quando evoluem, mesmo com mielodisplasia ou com citopenias, na sua grande maioria das vezes, eles evoluem com um componente monocítico na sua transformação. Então, esse é um dado que a gente, no segmento, no próprio hemograma, pode servir de alerta para o médico que está acompanhando, quando ele começa a ver o aumento do número de monócitos. Nessa ocasião, esse indivíduo foi reclassificado, ele repetiu imunofenotipagem, mielograma, biópsia de medula óssea, então ele foi classificado como uma mielodisplasia / síndrome mieloproliferativa, e surgiu a possibilidade de ser uma leucemia mielomonocítica crônica, classificação 0 pela OMS 2016, como o Diego já citou. A citogenética era normal e foi feita uma hibridização in situ para um painel bem extenso, inclusive com P53, com 11Q, com 5Q, e nada disso foi alterado nessa hibridização in situ. Em função disso, foi solicitado, então, o sequenciamento de próxima geração, que mostrou a presença de mutação somática variante no ZRSR2, tá? No gene do spliceossoma, com uma frequência de variação alélica bastante elevada, de 90,8. Isso nos deixou muito preocupados, porque a frequência de variação alélica ela está muito atrelada à gravidade do processo. Então, como o Diego mostrou, quando você tem uma frequência de variação alélica baixa, isso dá uma tranquilidade para nós. No estudo que nós fizemos na década aliás, há alguns anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, quando nós estudamos P53, nós podemos, somente em SMD de baixo risco, nós podemos observar que havia mutação do P53, mas que a frequência de variação alélica era baixa, então isso não tinha um prognóstico ruim. Porém, nesse caso específico, com essa frequência de variação alélica tão alta, isso nos deixou muito preocupados. Mas também há um outro conceito muito importante
É um estudo em que foi feito que o número de mutações também está associado à gravidade. Então, sabe-se hoje claramente que se esse indivíduo tem mais de 4 mutações, isso tem uma correlação direta com o seu prognóstico, isso faz, inclusive, que você auxilie na sua decisão de encaminhar, por exemplo, esse indivíduo para uma terapia mais agressiva, como o transplante de medula óssea. Foi também observado uma outra variante, uma mutação do gene do RUNX1, mas que, surpreendentemente, essa mutação era mutação germinativa. Então, na verdade, ele tinha, o que nos preocupava efetivamente era a mutação dos RSR2. Era um paciente idoso, totalmente assintomático, com performance status excelente, um ECOG 0. Uma coisa muito importante, não tinha nenhuma necessidade transfusional. Vocês lembram que eu comentei que esse doente não tinha anemia. Com uma história de neutropenia e monocitose somente. Tanto a medula óssea quanto a biópsia de medula e a citomorfologia como um todo, a imunofenotipagem, confirmavam o diagnóstico de mielodisplasia do indivíduo sem dependência transfusional. Foi repetido novamente a citogenética, foi normal, foi feito um FISH para as mutações específicas da mielodisplasia, com 5, 7, que também foram negativas, e foi, mais uma vez, realizado um NGS que identificou uma mutação isolada em ZRSR2. Então, a grande discussão era se nós deveríamos levar esse indivíduo para o transplante ou não. Na verdade, esse indivíduo foi encaminhado diretamente para o transplante pelo colega que estava acompanhando na hematologia clínica. A decisão, depois de nós discutirmos o caso, foi que nós não levaríamos esse doente para o transplante naquele momento e faríamos um monitoramento, pelo menos a cada 6 meses, com esses exames. Após 2 anos de seguimento desse diagnóstico, esse paciente permanece bem, isso é uma última atualização, agora de 60 dias atrás, está assintomático e sem nenhuma citopenia. E aí é uma discussão muito importante, porque se nós tivéssemos levado esse indivíduo para o transplante, eu não sei exatamente qual o benefício que a gente poderia ter feito por ele. E nesse ponto, eu quero chamar a atenção um trabalho que foi publicado recentemente, foi coordenado pelo grupo europeu, pelo Nicholas Kroger, mas que tem a participação também de vários centros americanos, principalmente Seattle, o Bart Scott, em que foi idealizada a possibilidade de se ter um score preditivo para que possa realmente realizar o transplante na leucemia mielomonocítica crônica. Há uma questão muito séria na leucemia mielomonocítica crônica em função que, por outro lado, nós achamos que alguns doentes que precisam efetivamente ir para o transplante, algumas vezes não vão. Então, em função disso, há um aprofundamento, há um interesse hoje do grupo europeu, do EBMT, e também do grupo latino-americano, do qual a gente faz parte, estamos fazendo um estudo conjunto comparando essas populações europeias e latino-americanas na tentativa de definir alguns padrões que nos auxiliem nessa decisão e que esse indivíduo não vá tão tardiamente para o transplante. Nós temos números muito surpreendentes nesse processo. Existem, por exemplo, 12 mil transplantes realizados para mielodisplasia na Europa hoje. E somente desses 12 mil, 1.400 transplantes são de leucemia mielomonocítica crônica. Nos dados da América Latina, esses números são muito inferiores. Nós temos aí um cadastro com quase 400 pacientes e somente em torno de 30 pacientes efetivamente têm leucemia mielomonocítica crônica. Ainda tem um outro aspecto. Alguns doentes foram transplantados como leucemia mielomonocítica crônica e quando nós revisamos o diagnóstico, efetivamente eles não tinham essa entidade, não preenchiam os critérios rigorosos. Então, esse trabalho do grupo europeu e americano, ele tentou, baseado na mutação do SXL1 e do NRAS, estabelecer, junto com a contagem de blastos e as comorbidades, estabelecer critérios que pudessem auxiliar nessa decisão e no seguimento do transplante, para que nós pudéssemos predizer efetivamente se a gente pode indicar mais precocemente esse transplante. Esse trabalho é bem interessante porque ele foca especificamente nas mutações do SXL1, do RUNX1, do NRAS e do SATBP1, são 4 mutações que são utilizadas como fator prognóstico, são as mais frequentes, e mostram efetivamente a sua predominância. A gente observa
que você tem mutações que são da regulação epigenética, como TET2, DNMT3, você tem mutações do esplasiosoma e tem mutações, por exemplo, do NRAS, né, da família RAS. Então, mostrando efetivamente essa combinação de alterações que dão essa complexidade à leucemia melanocítica crônica. Aqui é o critério que eles utilizaram, eles, na verdade, utilizaram critérios baseados em pontuação para a mutação do SXL1, que é talvez a mais frequente, do NRAS, o percentual de blastos maior do que 2%, e uma pontuação de 1 ponto para cada marcação dessa, e também um índice de comorbidade. O indivíduo pontuava 1 ponto a cada comorbidade que ele acrescia nesse somatório. E é uma pontuação que vai de 0 a 20, em que eles estratificaram em 5 grupos. Observem que, inicialmente, nesse gráfico da figura A, o indivíduo que pontuava de 0 a 1 tinha uma sobrevida global de 81%, enquanto que você compara com um indivíduo que tinha mais de 10 pontos e essa sobrevida global chegava a 19%. Então, é a grande discussão de que, efetivamente, quem é elegível para transplante e quem, efetivamente, você deve levar para o transplante. E dentro desse cenário, aqui na figura B, tem a análise da mortalidade não relacionada ao transplante, em que, obviamente, o indivíduo com mais de 10 pontos tem também uma mortalidade não relacionada ao transplante mais severa, muito provavelmente em função das suas comorbidades ou de mutações em maior número e mais severas. E aqui mostrando só um dado muito interessante, que é do grupo latino-americano, em que a gente está em parceria com a EBMT, como eu comentei, vai inclusive apresentar agora na sexta-feira, na reunião da mielodisplasia. Nós separamos esses pacientes da América Latina com um ponto de corte em 63 anos, mostrando a diferença nítida na questão da idade propriamente dita, com um fator que pode interferir na sobrevida global. Os indivíduos abaixo de 63 anos, com uma sobrevida, que é a curva aqui vermelha, mostrando uma sobrevida bem superior aos indivíduos acima de 63 anos. O caso 2 é um caso bastante interessante. É um caso que foi visto pela Ilana, por mim, pelo Diego, um caso que eu acompanho clinicamente. É uma senhora de 38 anos, sexo feminino, diagnosticada com uma mielodisplasia, com anemia refratária com sideroblastia anel, que, na verdade, hoje, pelo OMS 2016, você tem que definir se ela tem uma linhagem única ou se ela é de múltipla linhagem. Então, isso tem diferença. No caso, essa senhora ela tinha displasia em múltiplas linhagens. Esse diagnóstico foi em dezembro de 2019. Ela tinha na apresentação 8,4 gramas de hemoglobina, 23,1% de hematócrito, 5.849 leucócitos, com 51% de neutrófilos. Ela não tinha blastos no sangue periférico e as suas plaquetas eram normais, 234 mil. Tinha uma dosagem sérica de eritropoetina de 487. Isso aqui é importante, porque a gente sabe que abaixo de 500, esse indivíduo pode se beneficiar de eritropoetina, idealmente abaixo de 200, o quanto menor essa eritropoetina, mais benefício esse indivíduo tem. E no mielograma, ela tinha deseritropoese e desmegacaropoese moderadas, com 20% de sideroblastia anel e somente 0,4% de blastos. A citogenética era normal, com um cariótipo 46XX. Na biópsia de medula óssea, confirmava a diséritro e a dismega. Tinha uma reticulina normal, isso é importante, como o Diego bem comentou, quando você tem mutação do P53, cariótipo complexo e reticulina, fibrose, principalmente grau 2 e 3, nem mesmo o transplante de medula óssea costuma ser efetivo nesses casos. Então, ter a reticulina normal, não ter fibrose de medula, é algo muito importante. Inclusive, nós publicamos isso em 2017 na British Journal of Hematology, 73 casos mostrando essa correlação da mutação do P53 com a fibrose e a citogenética. Na imunistoquímica, essa senhora tinha ausência de aumento de precursores, tinha raras marcações no CD34 no megacariócito, que com o passar dos anos nós aprendemos que a marcação do CD34 no megacariócito, ela pode ser um fator preditivo independente de mau prognóstico, mas ela costuma ser em grande quantidade.
e também tinha uma marcação na imunohistoquímica para o P53, de 4%. Habitualmente, a gente espera que o indivíduo tenha na imunohistoquímica uma marcação de P53 em torno de 0,01. Então, a gente começa a considerar uma marcação positiva na imunohistoquímica acima de 1%. E há toda uma discussão da correlação entre a marcação da imunohistoquímica com esses métodos de sequenciamento de próxima geração. Então, na verdade, na minha percepção, essas coisas se complementam e podem ajudar no diagnóstico e não são excludentes entre si. E a caderina positiva, mostrando que efetivamente havia um deseritropoese. Na imunofenotipagem, havia somente uma redução do número de linfócitos B naquela amostra, sem aumento de células imaturas. No NGS, nós tínhamos 7 mutações somáticas em 3 diferentes genes. Muito interessante porque no DNMT3, que é um gene de regulação epigenética, ela tinha 2 mutações, com VAF de 31% e 32,5%. Do EZH2, um VAF, uma frequência de variação alélica, de 50,8%. Isso nos preocupou profundamente, porque o EZH2 ele costuma estar associado a mau prognóstico. E um TET2, com uma frequência de variação alélica de 33,9%, 2 frequências baixas, de 1,1% e 3,5%, e uma de 26,4%. Nesse cenário, sem nenhuma dependência transfusional e com um estado geral muito bom, a primeira abordagem foi discutir com a paciente a possibilidade de transplante ou não. A paciente foi veemente em que não gostaria de ir para o transplante, e eu, pessoalmente, tinha muita dúvida se essa senhora deveria ir para o transplante ou não. Nós pesquisamos doador na família, não tem doador na família, e nós caminhamos para uma conduta, pelo menos inicial, de observação. Então, eu iniciei a eritropoetina para essa senhora, e como tinha sideroblastia em anel, também associei a vitamina B6. Uma de praxe, a gente faz isso há muitos anos. Na evolução, houve uma progressiva melhora da hemoglobina. E essa senhora nunca, desde que dezembro de 2019, fez nenhuma transfusão de sangue. Ela não teve nenhuma complicação, exceto porque em setembro do ano passado ela teve Covid-19. Mas foi um Covid leve, em que ela não teve complicações e nem ficou com sequelas. Ela foi reavaliada novamente agora em dezembro de 2020, com os mesmos exames, mielograma, imunofenotipagem, cariótipos e NGS. Não havia nenhuma diferença significativa nesses exames. O número de blastos na medula eram de 0,8% e a imunofenotipagem estava normal. E o novo NGS, ela mantinha as alterações no DNMT3, no TET2, surpreendentemente não tinha alteração do EZH2, mas surgiram alterações do JAK2, com frequência de variação alélica baixa, de 5,4%, no IDH2, mas também com VAF muito baixo, e no CBL com VAF muito baixo. Observem que o mais importante desse trabalho, desse caso, é a ausência da mutação do SF3B1, que o Diego tanto citou como algo muito frequente na anemia refratária com sideroblastia. Então, diante desse caso, pelo estado geral, o paciente foi para 10 gramas de hemoglobina sem nenhuma necessidade transfusional, mora no interior do Ceará e eu mantive a observação. Então, repetindo o NGS, e aqui mostrando que a classificação do OMS, ela particulariza a mutação do SF3B1 como uma entidade à parte, que hoje, inclusive, tem tratamento específico com o luspatercept, como o Diego bem citou, e divide, mostrando que esses indivíduos que têm mutação do SF3B1, que pode estar presente, se ela for de linhagem única, pode estar presente em 80% a 90% dos casos, e de 30% a 70% dos casos, se ela for com displasia de múltipla linhagem, como é o caso que nós mostramos. E é muito interessante porque, nos últimos 5 anos, nós levantamos os dados do registro latino-americano de quantos pacientes com anemia refratária com sideroblastia nós tínhamos realizado transplantes. Na verdade, a incidência de transplante nessa entidade
Para nós, ela foi de em torno de 1,3%, que é o que corrobora com os dados da literatura. E nós passamos a ver, o que me deixa mais surpreso, passamos a ver casos sem mutação do SF3B1, ou seja, de ARSA, que nós aprendemos lá no passado que esses indivíduos com ARSA, todos eles evoluíam melhor e que eram pacientes que morriam de outra doença e não da mielodisplasia. Então, nós passamos a lidar com uma entidade e a importância da ausência da mutação do SF3B1 como um critério de mau prognóstico. Inclusive, isso consta no livro da RU, mostrando que se eu tenho sideroblasto em anel, mas tenho displasia em múltipla linhagem, tenho trombocitopenia ou ausência da mutação do SF3B1, isso pode me dar sinais de um prognóstico um tanto quanto mais reservado. Geralmente, esses doentes têm alta dependência transfusional e costumam ir para o transplante de medula óssea, e está indicado o transplante. Isso é um contraponto daquele indivíduo que tem uma ARSA com mutação do SF3B1, que faz uso ou mesmo de vitamina B6, ou de eritropoetina, ou que, se tiver acesso à luspatercept, que ainda não está aprovado no Brasil, infelizmente. Aqui apenas reforçando um trabalho do Yoshizato, que é de 2017, um trabalho que eu gosto muito, porque é um trabalho com mais de 700 pacientes, em que eles demonstram que estudaram 90 genes, 90 mutações, e que somente o TP53 e a mutação do RAS efetivamente foram definidoras na decisão para a conduta terapêutica. E isso dá uma certa tranquilidade a gente, no sentido que muitas vezes nós não temos acesso a esses exames, então a gente precisa, de alguma maneira, focar em dados mais objetivos. Aqui é só reforçando, mostrando aqui os dados do transplante, a mutação do P53 e do NRAS como os critérios mais importantes dentro do transplante. Esse terceiro caso é um caso, na verdade, que eu já apresentei outras vezes, mas que eu acho que é muito educativo. E é um caso do grupo da doutora Eva, lá do Karolinska, que é uma paciente feminina de 52 anos, sueca, com bom performance status e sem nenhuma comorbidade. Era uma maratonista que, em janeiro de 2016, apresentava uma hemoglobina de 12,2 gramas por decilitro, 2.700 leucócitos com 1.000 neutrófilos e plaquetas normais com uma medula óssea normal, ou seja, não havia displasia. Em dezembro, no final desse mesmo ano, ela mantinha hemoglobina estável, porém a plaqueta baixou um pouco, em torno de 100.000, e ela passou a ter uma neutropenia mais importante, em torno de 500 a 700 neutrófilos. E surgiu um aumento do número de blastos na medula óssea, passou a ter 2,5% de blastos, com uma displasia em megacariócito menor que 10%. E nessa ocasião, ela também não tinha diagnóstico de mielodisplasia. Foi feito, então, um sequenciamento de próxima geração, em que mostrou um SRSF2 com um VAF de 37%, com a mutação do esplasiosoma, e também um TET2 com VAF de 34%, outra mutação no TET2 com 15%, e ela foi classificada como uma citopenia clonal de significado indeterminado. E aqui abre-se duas questões que são talvez as mais importantes da discussão dentro desse caso, sobre a possibilidade de transplantar um indivíduo desse com a citopenia clonal, se há alguma vantagem nesse momento, essa grande discussão, ou se nós devemos fazer um processo de acompanhamento desse indivíduo. Então, aqui lembrando o NCCN, mostrando a diferença nítida entre a mielodisplasia, em que você obrigatoriamente precisa ter não só citopenia, mas precisa ter displasia, pelo menos na linhagem eritroide, maior que 10%, e associada a isso, ter ou não a mutação somática ou alteração clonal. Porém, se eu não tenho displasia e eu tenho essas mutações somáticas ou clonalidade, eu posso enquadrar esse indivíduo como uma citopenia clonal. E o extremo de todo esse processo, se eu tenho apenas citopenia e eu não tenho nem displasia e nem clonalidade, que é a citopenia clonal, a citopenia idiopática de significado indeterminado. Muitos desses doentes começam, há quem diga que essa lesão da citopenia idiopática de significado indeterminado pode ser uma lesão precursora que deve ter segmento.
e aí passa toda uma discussão sobre a síndrome da fragilidade do idoso e sobre alterações, quando existe clonalidade, com a questão específica, que distingue totalmente da citopenia sem clonalidade, que seria aquele indivíduo sem citopenia e só com clonalidade de potencial indeterminado, que é o chip, e que a gente começou a ver casos no pós-transplante de medula óssea, indivíduo pós-transplante de medula óssea que faz plaquetopenia e anemia, e que a gente estuda, e na verdade ele tem um chip do doador, que foi o doador da sua medula óssea. Então, dentro desse cenário, entra o conceito da citopenia clonal, sendo distinto da mielodisplasia sensu-lato propriamente dita. Mas observe que interessante. Ela evoluiu, nós chegamos no ano de 2017, e essa hemoglobina também foi caindo. Lembre-se que ela tinha uma hemoglobina normal e passou a ter 11,5 gramas por decilitro, e a plaqueta também caiu, chegando a 60 mil plaquetas. E começou a desenvolver displasia mais significativa, principalmente na linhagem megacariocítica. Então, ela, nessa altura, em que ela tinha uma displasia mais significativa, maior que 10%, em linhagem megacariocítica, e mostrou um aumento dessa celularidade, 50% a 70%, mantendo as mesmas mutações, com o mesmo VAF, ela foi, então, considerada como uma SMD de baixo risco na classificação do IPSS revisado. Ela tinha, então, 3 mutações. Lembre-se que eu comentei aquela discussão do ponto de corte das 4 mutações como sendo um dado que nos ajuda a ser mais agressivo na conduta. A paciente estava muito ansiosa e gostaria, e ela relatava que queria voltar à sua vida normal. Na verdade, essa decisão ela passa muito pelo próprio paciente e não só pelo doente, mas também pelo contexto como um todo. Era uma doente que tinha um risco elevado, como a gente já viu, e nesse aspecto existem 2 pontos que precisam ser muito considerados. Quando a gente fala em transplante de medula óssea, nós sempre temos que perguntar aonde esse transplante vai ser realizado. Qual é a mortalidade não relacionada ao transplante do lugar onde vai ser feito esse transplante. É o que a gente chama de non-relapse mortality. Isso é distinto para cada lugar onde a gente realiza transplante de medula óssea. E isso introduz um conceito que é muito interessante, que é a análise bayesiana. Inclusive, é muito interessante porque as últimas análises, inclusive a última publicação do JCO, com mais de 2.000 casos desse ano de SMD e alteração molecular, eles utilizam a análise estatística bayesiana, que é uma análise estatística que ela se utiliza não só do dado convencional da análise descritiva da estatística, mas ela insere contextos de uma análise frequentista e que pode ter dados subjetivos que possam interferir na compreensão e na análise final do seu processo. Então, essa doente, no estudo Karolinska, eles resolveram estudar, se ater à mortalidade não relacionada daquele centro. Então, eles olharam de maio de 2015 a maio de 2018 e observaram que a mortalidade não relacionada em pacientes adultos, foram 165 transplantes nesse período, ela era em torno de 5,4%. Quando eles particularizaram somente para os indivíduos com mielodisplasia, essa mortalidade não relacionada ela sobe para 8,1%. Então, volta aquela discussão que transplante para mielodisplasia precisa ser indicado com muito critério, e a gente não pode ter dúvida que o benefício pode ser bem maior do que, às vezes, o indivíduo evoluir com a complicação ou mesmo com a doença do enxerto contra-hospedeiro. E realizaram iniciaram um estudo, que é um estudo muito interessante, um estudo que é o estudo panórdico, que são 12 centros da Escandinávia, dos 3 maiores países, e esse estudo ainda não inclui mais nenhum paciente, mas ainda não tá publicado os dados finais. Foram 150 pacientes incluídos, utilizando sempre esse critério, tentando entender no segmento qual era a mortalidade não relacionada, e provavelmente ela está na casa de 10%. É uma mortalidade não relacionada muito alta, a gente considera. Bom, em dezembro de 2017, foi localizado um doador considerado perfeito, que é um doador com 12 em 12 alelos, né? E foi feita uma conduta que é bastante discutida hoje,
foi prescrito azacitidina para redução do clone por 3 ciclos. Hoje é uma grande discussão sobre se a gente trata ou não trata antes do transplante. Vários grupos, o grupo alemão, o nosso grupo da América Latina, alguns grupos americanos, têm discutido muito o papel desse tratamento antes do transplante, se você localiza o doador, se o indivíduo está estável, se efetivamente esse tratamento prévio pode melhorar ou se ele, na verdade, pode adiar um transplante que deve ser feito e, efetivamente, às vezes, você perde o time adequado para o melhor transplante. Porém, e essa paciente tinha, então, após a azacitidina, valores normais em janeiro de 2018. Porém, o que aconteceu? Como houve essa demora, esse doador, infelizmente, desapareceu, era um doador não aparentado, do registro. E essa paciente ficou sem possibilidade de doador. Havia, então, a chance de um transplante haploidêntico e que ficou para ser decidido no segundo momento, mas a decisão foi por não realizar o transplante haploidêntico. Então, é uma discussão muito interessante e que fica esse alerta sobre o tempo adequado do transplante. Aqui só mostrando esse ponto de tratar ou não tratar. Então, são dados da América Latina, dados que nós publicamos na Biology of Bone Transplantation em 2020, do nosso registro latino-americano, que hoje tem mais de 30 centros participando, mostrando aqui que não há uma diferença significativa entre a quimioterapia, o hipometilante, ou mesmo a associação das duas drogas em momentos diferentes, e que efetivamente isso pode não interferir no resultado final, que é o transplante que você está propondo. Temos um quarto caso, um caso muito interessante, um caso recente, de um rapaz jovem, com 32 anos, brasileiro, com bom performance status, médico, que em março de 2021 tinha uma hemoglobina de 13,7 gramas por litro, uma contagem de leucócito de 15.930 por milímetro cúbico, 84% de neutrófilos, não tinha blastos nem monocitose, tinha 5% de monócito somente, e a plaqueta de 5.000. No primeiro momento, foi feito um diagnóstico de trombocitopenia imune, mas ele tinha, inclusive, na medula óssea não havia displasia, a biópsia de medula tinha hipercelularidade, com desmegacariopoese, e tinha um dado interessante, que era a presença de eritroblastos paratrabeculares, que é algo que não se costuma encontrar na anatomia, na histopatologia da púrpura trombocitopênica imune ou idiopática. O cariótipo era normal e foi feito um NGS da medula e do sangue periférico, que foram normais. Nessa ocasião, esse paciente é encaminhado para transplante, para ser avaliado para transplante de medula óssea. Era uma trombocitopenia severa, inclusive já havia sido feita uma esplenectomia, que a gente acredita que foi um tanto quanto precoce, fora dentro do padrão que a gente sabe que é o habitual, pensando em PTI, tá? E esse doente não tinha nem resposta à corticoterapia e também não tinha resposta ao romiplostim, um agonista de trombopoetina. E chega para nós já com esplenectomia e já com uma solicitação de um transplante de medula óssea. Nós revisamos todo o caso e, na verdade, a nossa conduta foi mudar, já que ele não tinha respondido ao romiplostim, mudar para o eltrombopag, outro agonista da trombopoetina. E havia dúvida para nós se efetivamente esse indivíduo não era uma trombocitopenia imune, idiopática, ou mesmo aquele conceito da citopenia idiopática de significado indeterminado, que muitas vezes é o melhor diagnóstico que você pode dar se você não tem certeza do diagnóstico, porque isso permite que você possa discutir dentro de um cenário de possibilidades ou até do aspecto evolutivo. Para nossa surpresa, esse indivíduo, com 2 semanas de eltrombopag, começou a responder. E aí eu queria comentar um pouco que, assim, esses agonistas da trombopoetina, tanto para trombocitopenia imune, como para mielodisplasia com plaquetopenia severa, eles são muito eficientes. A grande discussão, tá, que existe na mielodisplasia é a história da evolução clonal, que é uma discussão que existe, mas que a gente, na verdade, é até off-label, mas a gente acaba usando nas situações em que você tem trombocitopenia severa e que esse indivíduo tem
necessidade transfusional muito severa e semanal, e acaba ficando imunizado. Então, aqui só mostrando, eu gosto muito desse slide, é um pouco do que o Diego mostrou já na aula dele, mas mostrando que a gente tem aqui no clonal disorder, nenhuma doença clonal, onde entra o nosso a citopenia idiopática de significado indeterminado. E mostrando aqui que você pode ter desde uma frequência de variação alélica menor que 1%, até as frequências maior que 30% e 50%, quando efetivamente a gente vai ter mielodisplasia de alto risco, e leucemia mieloide aguda e leucemia mieloide aguda secundária, a mielodisplasia, que é uma entidade muito frequente no nosso país. Por último, é um caso, apenas para fechar, um paciente do sexo masculino de 72 anos, e também sueco, é do grupo do Karolinska, com bom performance status. Esse paciente tinha 5 mutações consideradas patológicas, que incluíam o ZRSR2, que é a mesma mutação do nosso primeiro paciente, só que aqui eram 5 mutações, e tinha mutação do SXL1. E essas são mutações altamente preditivas de neoplasia mieloide, e ele era também uma citopenia clonal de significado indeterminado. Então, como ele foi considerado um indivíduo de alto risco, com bom performance status, mesmo tendo 72 anos, esse indivíduo foi levado para um transplante aparentado, tá? Tinha um doador aparentado em abril de 2017, um doador 12 em 12. Então, esse doente foi transplantado e evoluiu muito bem. Apenas para botar um ponto de interrogação na cabeça de todos vocês. Concluindo, pessoal, o tratamento deve ser sempre individualizado. O uso das mutações, como um critério para o transplante, deve ser associado a outros fatores, como a condição clínica do doente. E também um aspecto que eu acho que é fundamental, a vontade do paciente. Tá? E nós ainda precisamos entender qual o impacto que essas novas drogas, principalmente o venetoclax, e as mudanças que ela vai desencadear na evolução desses pacientes. Eu tenho usado o venetoclax, usei em 5 pacientes com mielodisplasia. A gente está escrevendo esse trabalho, dessa experiência do venetoclax associado à Vidasa, e é realmente muito interessante. Eu acho que isso pode ser uma coisa que vai mudar um pouco esse paradigma. Muito obrigado, eu fico à disposição e adoraria poder discutir com vocês. Olá, todo mundo. Queria agradecer vocês que ficaram até agora conosco. Nós passamos um pouco do tempo, eu não ia fazer nenhuma pergunta, mas tem uma pergunta que eu não sei se o Bernardo ainda está conosco, mas eu acho que é uma das perguntas mais importantes e que tem me feito pensar muito. Bernardo pergunta o seguinte: o grupo Memorial da professora Papa Emanuel apresentou no IRA uma classificação genômica da LMA com 16 grupos genômicos. A pergunta do Bernardo Diego, muito possivelmente para você, se você sabe aonde, quando esses dados seriam publicados e se seriam publicados, se isso teria vínculo com uma plataforma para estabelecimento de prognóstico, que nem ela fez no outro trabalho dela. E eu acho que é uma pergunta para a Cris, para a Mônica, para o Israel, para o Fernando, que estão por aqui. Como que a gente lida com esse avanço do conhecimento genômico numa velocidade enorme e as recomendações mais formais, por exemplo, da Leuquimia Net, da OMS, qual é a opinião de vocês clínicos em relação a isso? Eu espero que a gente não demore muito, mas eu acho que essa pergunta é crucial, ou seja, o avanço do conhecimento genômico por um lado e as recomendações por outro. Eu queria também parabenizar Diego e Fernando por essas aulas maravilhosas, onde a gente aprende cada vez mais. Mas só deixar essa pergunta para o final, se você puder, Diego. Claro. Não, eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Bom, eu tive a oportunidade de ver esses dados da Ellie um pouco antes dela apresentar no IRA,
O trabalho já está sendo escrito, então tão logo vai ser publicado. Eu acredito que até esse ano, pelo menos submetido, talvez no início do próximo ano a publicação, o estudo já deva ser publicado. Quanto à questão da inserção, né, dessa classificação genômica proposta pelo trabalho, pelo grupo, na estratificação da LNA, assim, a WHO ela é uma organização um pouco mais conservadora, né? A gente demora um pouco em ver, de fato, essa classificação, sobretudo no impacto prognóstico, entrando na recomendação da WHO. Mas aqui nos Estados Unidos é muito comum esses guidelines clínicos, né? As instituições têm a oportunidade, através da realidade de cada serviço, não só implementar isso, né, como publicar através de estudos científicos e incentivar a aplicação desses estudos, desses sistemas, novos sistemas, ou de classificação diagnóstica ou prognóstica, através dessas organizações, dessas agências, leuquimia, enfim, WESH, Leuquimia Lymphoma Society, esse tipo de coisa. Eu, dentro do MSQ, eu tenho a oportunidade de ver muita coisa acontecendo no conceito mais translacional da coisa, assim, esse conhecimento de bancada indo para a clínica. No MSQ, a gente tem a oportunidade de fazer o NGS dos casos, não só mielodisplasia, leucemias, mas de tumores de forma geral, utilizando um painel interno que contempla cerca de 500 genes. Isso é muito importante, que vai desde o acesso ao dado farmacogenético, né, onde a gente consegue acessar a quais drogas esses pacientes potencialmente ou não podem responder ou podem exibir algum tipo de toxicidade, como diagnóstico e prognóstico. Então, eu acho que, tentando responder a pergunta do Bernardo, eu acho que é isso, o nome dele, eu acho que tão logo a gente vai ver isso, se não pela WHO, no próximo livro, no próximo book da WHO, certamente nos guidelines do Memorial, enfim, dos grupos institucionais aqui. Obrigada, Diego. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta no chat. Roberto, você teria alguma pergunta? Tá Roberto, bom, Roberto. aí. Bom, só tenho a agradecer. Foi uma noite ótima. Chamar o pessoal que ainda está aqui e falar que o Diego vai participar do nosso Genomic Summit. Ele vai participar falando de CRISPR, em que ele trabalhou ao longo de 3 ou 4 anos em Colômbia. Vai participar também um pesquisador de Berkeley, que é uma pessoa que está fazendo CRISPR, a genômica na anemia falciforme, ou seja, já na prática, direcionando essa ferramenta genética para uma doença, anemia falciforme. E mais do que nada, o módulo CRISPR do Genomic Summit da Oncohematologia, ele vai ser precedido por um balé da Débora Coker, um pouco do balé, porque ela ainda não estreou, onde sequências de DNA e CRISPR aparecem nesse balé. A questão da genética apareceu na vida da Débora Coker, então ela vai fazer a abertura tanto da palestra do Diego como do Fyodor, e acabando essa noite bonita que a gente vai ter de oncohematologia no Genomic Summit, a gente vai ter o Martim Bonamino falando de CAR-T. Então, eu agradeço todo mundo por estar até agora com a gente nessa noite especial e espero vocês no dia 26 e 27 também no Genomic Summit com a gente. Obrigada, Fernando. Obrigada, Diego. Agradecer a nossa audiência. Obrigado, Fernando. Obrigado, Diego. Imagina, o prazer foi meu. Muito obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.